Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina Jovem. E eu estou aqui com o José Luiz. Seja bem-vindo, meu amigo. Quem que você trouxe aí para bater um papo com a gente? Olha, eu trouxe aí a Evelyn, essa jovem aí, a Evelyn Sandori, ela é da Igreja do Jardim Ipanema, envolvida aí no TikTok, tem mais de 2.000 pessoas, é um toque-toque pra lá, um toque-toque pra cá, é só sucesso, viu? E ela gosta de arrumar confusão com o povo, viu? Fica jogando pergunta polêmica e um monte de mensagem, é só sucesso. A Evelyn também é formada em pedagogia, rapaz, é inteligente, viu? Olha, rapaz, não brinque não. É que é. Bom, gente... Tô feliz de estar aqui com vocês. É uma honra, né, poder estar aqui. E, só corrigindo uma coisa que o pastor falou, meu nome é Evelyn Sandoli. Sandoli. É normal, né? É difícil Chique, às vezes né? É do estrangeiro. É do estrangeiro. É do estrangeiro. Mas, beleza. Eu também estou muito feliz aqui porque hoje eu consegui conhecer o pastor Caio. Eu achei ele muito legal. E, verdade, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, pastor Caio, fiquei sabendo que você também é do Departamento da Missão. A gente lá no Jardim Ipanema, no Distrito de Jaraguá, a gente gosta muito, muito, muito de fazer missão. Então, já sei aqui que o senhor também é um dos nossos aí. Show de bola, Evelyn. Sandori. Sandoli. Difícil, Nem né? você, nem eu, Não, Zé. não, Ninguém complicado. ela não Normal. é Coca, mas é Dolly. É, Normal. é do estrangeiro, como diz o Zé. É lá da Itália esses negócios. Bom demais a gente estar junto aí, galera. Que bom. Para mim, sempre a missão mais difícil vem para mim, né? Apresentar aquele que é o nosso Narciso aqui, aquele que gosta de, né, dos holofotes, é o nosso Miss Rodeio. Para quem não sabe, o Adriano... Rapaz, piada Adriano, interna ninguém vai dar uns isso. 20 anos atrás, ele foi eleito Miss Rodeio lá da cidade de Taquaritinga. Rapaz. Você olha ele assim, ó, com essa barba, esse narigão, esse óculos aí do chips. Olha, eu falando de chips, o pessoal tá pensando que é batata, né? Batata frita. Mas ele foi Miss Rodeio, cara. Ele era galã, modelão. Era no tempo que você tinha cabelo, No cara. tempo que eu tinha cabelo. É verdade, bem naquela época. Olha só. Mas eu apresento ele, é o cara que tem essa voz bonita aí de Cara, locutor vindo aí. de você, Caio, é um elogio tremendo, cara. Você sabe que você mora no meu coração, né? Gente, começamos aqui mais um episódio de uma forma bem descontraída. E nós vamos falar sobre casados com Cristo, né? O assunto da nossa semana aí. E para você que está chegando agora, conhecendo o nosso podcast tem como objetivo, né? Ajudar, contribuir para a educação espiritual e para o entendimento melhor da lição da Escola Sabatina dos Jovens, né? E peço para você nos seguir lá no @ja.paulistaleste no Instagram, curtir os nossos posts lá e também nos assistir pelo YouTube. No YouTube você vai poder ver a minha beleza, a beleza do Caio, da Evelyn, né? E também você pode ver também o do José Luiz. Simpatia do do José Zé Luiz. O que importa é a saúde, né? E nós queremos aqui também dar um agrado para você, né? Se você curtir o nosso post aí e nos seguir, faz o seguinte, ó, tira uma foto, tira um print aí de uma imagem e tal, que você está ouvindo, assistindo, e marca a gente, #casados no contexto, para você aí concorrer a um sorteio aí de uma lição digital, uma assinatura digital. Então esse é o desafio da semana aí. Tira um print, marque aí com a hashtag casados no contexto, para você poder concorrer uma lição, uma assinatura digital. Beleza, então? Para a gente começar, vamos começar com uma oração. Então eu quero convidar aqui o homem mais simpático dessa mesa, José Luiz. Meu pastor, faz uma oração, pede a bênção de Deus para o nosso estudo. Vamos sim. Oremos. Senhor, é maravilhoso poder estar aqui uns com os outros e contigo. Obrigado por tua presença, pela tua palavra, porque a lição da Escola Sabatina Jovem também existe e que essa palavra, alcance o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ler o nosso texto-chave. Nosso texto-chave está em Romanos, capítulo 7. Vai o capítulo todo 7 até o capítulo 8, de 1 ao 4. Eu vou ler o finalzinho do capítulo 7, para a gente poder ganhar um tempo. Então, estou no capítulo 7 de Romanos, a partir do verso 22, diz o seguinte, ó.
amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Paulo aqui ele faz uma dissertação, né, sobre leis, viver sobre a graça, e nós temos aí um contexto um pouquinho abrangente, né, de como viver essa vida debaixo da lei, debaixo da graça. E ele dá um exemplo aqui, gente, ele dá um exemplo aqui sobre o casamento. Ele diz que a mulher, no comecinho do capítulo 7, ele diz o seguinte, que a mulher que é casada, ela só está livre para casar com outro marido se aquele marido que ela estava morrer, né? Então, eu queria ver com vocês aqui, né? Que de acordo com Romanos 7, né? Essa mulher só vai estar livre depois da morte do homem. Em que momento em nossa vida morremos para a lei e casamos com Cristo? Ou seja, de acordo com Paulo aqui, ele está fazendo esse paralelo de lei e Cristo. Então, assim, há a possibilidade, gente, de eu morrer para a lei e viver agora em Cristo? É disso que Paulo está falando aí? Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que a lei que Paulo aqui está falando, onde abandonar ou morrer para essa lei, não é dos 10 mandamentos. Então peraí. Então, essa lei, para ficar claro para os nossos ouvintes aqui, o capítulo 7, não é os 10 mandamentos? Tem certeza, pastor? Não é. A lei para morrer não é dos 10 mandamentos. E isso é um perigo muito grande, porque muitas pessoas creem que Paulo aqui está se referindo a essa morte, um abandono dessa lei, e agora vivemos pela graça com Jesus e a lei fica para trás. Ou seja, você separa-se da lei para se casar com Jesus, a lei dos 10 mandamentos. Isso é um perigo muito grande, falando da maneira espiritual, porque Paulo aqui está afirmando que temos que nos separar sim de uma lei, mas não é dos 10 mandamentos. E que lei é essa então? Que lei seria essa que a gente tem que ser separado? E hoje nós trouxemos aqui então a Evelyn para poder falar das coisas que a gente não sabe, né? Então, Evelyn, de que lei Paulo está falando aqui em Romanos 7 que nós morremos para essa lei e agora vivemos com Cristo? Paulo ele deixa bem claro aqui em Romanos no capítulo 7 de que ele está falando da lei do pecado. Até um tempo atrás eu não sabia que existia essa lei do pecado. Realmente, quando você estuda ali Romanos, se você não pegar e não entender o contexto do que ele está falando, não ver bem, você não vai conseguir entender que ele está falando de uma lei que é a lei do pecado, e não da lei moral ou qualquer outro tipo de lei. Então, assim, a gente precisa entender esse contexto. E, como o pastor José falou, é muito complicado, é muito difícil, porque se você não entende, isso é um perigo muito grande. E isso a gente consegue ver, eu posso até dar um exemplo para vocês. A gente consegue ver isso principalmente quando você lida com pessoas de outras denominações, que veem esse texto como uma arma para ser usada para dizer que não, que agora a lei moral, ela é a lei que Paulo está falando aqui. Nós nascemos com essa lei, nós nascemos, né? Então nós temos esse desejo que nos impulsiona a fazer as coisas erradas, né? Por exemplo, quando eu olho para o Caio, eu tenho desejos errados de ficar zoando ele, caçoando ele e tal, né? Mas, Caio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa natureza errante que nós temos, que realmente nos força para, posso dizer assim, a fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Seria essa lei que, então, como a Evelyn está falando aqui do capítulo 7 de Romanos? Se você me permitir, Adriano, eu quero já ir para um lado aqui que essa lição ela traz uma notícia boa e ao mesmo tempo má. Boa porque todo mundo é casado com alguma coisa. Então, os solteiros de plantão, as solteiras de plantão, aquelas que ficam ali meio, Senhor, manda para mim um homem, manda para mim uma mulher. Quero dizer que você já é casada com alguém, ou com Cristo ou com o pecado. Não tem conversa. E quando a gente é casado com algum desses, obviamente, os resultados da nossa vida, aquilo que a gente vai produzir, vão ser de acordo com aquilo que a gente vive.
O fato da gente ser casado com o pecado, ter aí essa experiência que Paulo fala que a gente tem que ser liberto da lei do pecado, cara, é o maior desejo, é a maior necessidade que a gente tem, porque, como você falou lá, Adriano, nosso desejo é mau, cara, nossa vontade de fazer o que é errado. E para você fazer isso, obviamente, você tem que se desvencilhar do seu acordo matrimonial ou nupcial com Jesus. Eu só peco se eu me desvencilho de Cristo. Eu só peco se eu adultero a Cristo. Eu só peco porque eu troco Cristo. Então, quer dizer, é um casamento constante, como é o casamento, uma aliança indissolúvel. Só por meio da morte ela pode ser quebrada. Então, eu e você, cada um de nós, a gente tem os nossos gostos, a gente tem as nossas necessidades, mas o maior objetivo nosso é se desvencilhar dessa lei do pecado, que é o nosso desejo natural, a nossa vontade da carne, e casar-se com Jesus, ter esse matrimônio, essa ligação íntima mesmo com Cristo. Depois que o homem ele caiu no pecado, né? Eu costumo dizer que parece que teve uma mutação DNA, né? O nosso genes agora começa a ter tendência para aquilo que não presta, né? Por isso, né, pastor Zé Luiz, que quando a gente aceita Jesus, nós passamos por uma cerimônia, né? E nós temos que imitar Jesus, morrendo, né? A gente morre, então, é sepultado em Cristo Jesus, uma velha vida, e agora a gente nasce numa nova vida. Mas avançando aqui, pastor Zé Luiz, eu queria que você me dissesse o seguinte: como a Evelyn falou, que nossos irmãos evangélicos, eles acabam vendo em Romanos capítulo 7 ali duas alianças, né? Essa lei que a gente morre para aceitar Cristo é o Sinai, a antiga aliança, né? É essa interpretação. Nós entendemos diferente como nós abordamos aqui. Se nós entendemos que existem duas alianças ali, estão em confrontos no capítulo 7, qual seria o prejuízo que a lição traz para nós aí? Quais seriam os equívocos que nós teríamos se acreditássemos dessa forma, que existe umas duas alianças entrando em conflito ali? Então, essas duas alianças, na verdade, elas não estão separadas. Paulo está aqui afirmando que quando ele fala de uma aliança antiga e uma aliança nova, na verdade, nós já éramos casados com o Senhor. Então, assim, ninguém casou com Cristo no Novo Testamento, quando ele veio ao mundo e morreu. Então, isso seria o primeiro equívoco. Então, por que eu vou casar com Cristo só agora, no Novo Testamento? E antes, eu era casado com quem? Eu não tinha marido? Eu não tinha um relacionamento conjugal com o Senhor, falando isso espiritualmente? Em Jeremias, aqui a lição fala, ó, na página 80, a lição fala que em Jeremias 31 a 34, que na aliança do Sinai, ali é como se fosse um casamento com o próprio Senhor, Yahvé. Então, o casamento sempre existiu. Não foi algo que aconteceu no Novo Testamento. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar e entender é isso. O casamento, ele sempre existiu, tá? O que Paulo aqui está falando é que nós precisamos morrer para o pecado, a carne, e agora viver no Espírito. Então, isso sempre aconteceu no Antigo e Novo Testamento. Não é algo novo que Paulo está trazendo, uma abordagem nova. Né, Zé? Isso. Uma continuidade. Não há essa mudança que a gente tem na história antes de Cristo, depois de Cristo. A gente acaba trazendo essa mudança histórica para dentro também do cenário salvífico. E desde o início da obra redentiva de Deus, desde o início da criação, sempre existiu lei, sempre existiu graça. E isso é uma continuidade dentro do plano divino. Pastor Caio, algo interessante é que o pessoal fala muito assim, a graça começou com Jesus, quando ele morreu na cruz. Mas em 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 9, Paulo fala assim, ó, que nos salvou em santa vocação e graça que nos foi dada através de Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, Adão e Eva foram salvos pelo quê? Pela graça. Eu sou salvo hoje pelo quê? Pela graça. Paulo diz que a graça já existia antes dos tempos eternos. E quando é isso? Eu não sei. Só sei que é algo eterno, que sempre aconteceu, né? Então, a salvação hoje minha pela graça, no passado também foi. Amém por isso. Amém. Amém. Então a gente percebe aqui que não existe esse conflito, né? A má interpretação, né? Acaba a gente levando a entender que existe um conflito, mas na verdade não existe, né? Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí,
essa diferença de viver na carne e viver no espírito, né? Quero começar aqui com a Evelyn. Fala para nós aí do seu dia a dia, da tua vida, tua experiência, né? O que seria, no seu entendimento aí, à luz da lição, né? O que seria viver na carne? O que seria isso? Bom, pra mim, assim, como experiência pessoal, viver na carne seria fazer tudo aquilo que é fácil pra mim fazer. Tudo aquilo que é agradável e bom aos meus olhos. Então, vamos lá. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu estava até falando isso para um dos jovens da igreja. Quando a gente acorda de manhã, geralmente o que seria o mais certo a se fazer? Seria a gente logo orar, né? Agradecendo pela noite e tal. Só que assim que eu acordo, e principalmente agora durante a pandemia, né? Dá uma preguiça, a gente fica com aquele negócio, ai, eu não quero ajoelhar para orar, não quero, mesmo deitada, que assim, eu prefiro. E aí a gente acaba levantando e ignorando, às vezes, a oração. E aí já vai começar o nosso dia. E aí a gente já faz um monte de coisa. Aí daqui a pouco tem que arrumar o almoço. Aí daqui a pouco tem que fazer outra coisa. Você já tá assistindo um monte de vídeo. Aí você já pega e vai assistir alguma série. E aí as coisas que a gente deveria estar fazendo para ter mais comunhão com Deus e criar mais intimidade com Ele, a gente vai deixando para depois. Quando você vê, já tá à noite, você já tá querendo ir dormir e você não fez nada. E aí as pessoas falam assim, às vezes, não, mas você também conversa com Deus na sua mente e tal. Sim, mas eu acho que é interessante e importante você tirar aquele tempo para você falar só com Ele à parte. Não só, tipo, nas coisas que você está fazendo durante o seu dia. E eu vejo que viver pela carne é muito isso. É você fazer muito as suas vontades, o que você quer fazer, tipo, e deixar as coisas de Deus para depois, de lado. E aí você vai adiando, atrasando, e quando você vê, já foi. Você não fez nada. Então, assim, quando eu vejo que Paulo ele fala sobre viver pela carne, é isso. Isso é o que acontece comigo. Mas já vi muita gente falando a respeito das vontades de sair, das vontades de ir pra festa, de beber, que é muito o que rodeia o jovem hoje em dia, né? É muito o que eles querem, muito o que o mundo oferece, as coisas que o mundo oferece. Então, viver pela carne é isso. E Caio, você que é uma pessoa experiente no Netflix, né? Que assiste as temporadas da vida, né? Se alguém tiver depois uma dica aí de alguma série legal, pode dar. Não, mas, Caio, fala pra nós. A Evelyn falou aqui, então, sobre viver na carne, né? Aquilo que é mais fácil, mais agradável, aquilo que está no conforto, né? Agora, sim, fale pra nós o que seria viver no espírito, tá? Porque ela só falou coisa gostosa, que a gente gosta de fazer. Então, viver no espírito seria aquilo que é ruim, que a gente não gosta de fazer, Caio? Como que funciona isso? É triste dizer, mas é uma realidade. A nossa tendência natural é fazer aquilo que a carne pede. Como eu digo, é como se fosse nós um carro onde o combustível está se acabando e o carro começa a dar seta sozinho e caminhar para o posto de gasolina. É assim a gente para o pecado a todo tempo. Quando a gente vai para Romanos, aqui, capítulo 6, que fala a respeito da morte, morrer para o pecado, ali está sempre dizendo que há uma necessidade diária de ter essa morte. Porque a minha vontade, hoje, mesmo estando aqui com a lição na mão, com a Bíblia na mão, falando sobre o amor de Deus, é tentar, de alguma maneira, me desvencilhar do meu casamento com Cristo e voltar novamente a amar o mundo, a me casar com o mundo, porque é a minha tendência natural. Eu lembrei de Jeremias, né, que fala que o coração é desesperadamente corrupto, né? Exatamente, é esse desespero, cara. Por isso que a gente olha, e às vezes a galera escuta a gente falando de Deus, pô, que da hora tal, e às vezes o jovem pergunta o seguinte, cara, será que é da hora ser crente? Imagina eu sendo crente, cara, hoje à noite, imagina sábado ir pra igreja, imagina, ó, o cara vai para a igreja às 9 da manhã, fica na igreja até 1h da tarde, depois 3 horas da tarde volta para um tal de clube de desgravador, a escoteiro, fica depois das 5 até as 7 lá. Meu, o cara fica o dia inteiro. Meu, que loucura ficar o dia inteiro. Que prazer que tem nisso. Uns podem falar assim, eu prefiro jogar futebol e ser desarmador. Desarmador. Mas, ó, você falou uma coisa, Caio. Eu lembro que um dia no encontro jovem que eu fiz com a molecada numa praça e tal, né? Aí eu queria testar esse lado, o viver na carne e o viver no espírito. O chato e o legal, né? O que é para eles, né?
Aí eu fiz 2 grupos de pessoas. Aí eu falei assim, gente, vocês estão aqui no inferno. Aí ele falou, opa, mas não, vocês estão no inferno, vocês são os demônios ali, tal. Aí coloquei outros no céu. Ó, vocês estão no céu. Aí, estão no céu. E peguei um camarada e coloquei no meio. E falei assim, agora vocês vão disputar a alma desse indivíduo, né? Aí o que me chamou a atenção é que o pessoal do inferno, pô, vem pra balada, vai ser legal, vem tomar isso, vem fazer aquilo, e aquela zoeira, aquela bagunça, eles falando com uma paixão. Aí o pessoal do céu, e aí, o que a gente fala pra ele, né? Então, assim... Devolve o dízimo, guarda o sábado. Então ficou nítido que... É interessante que uma das propostas que o pessoal do céu falou é que assim, você terá uma paz verdadeira, você terá, e sempre jogando no futuro, né, uma alegria e um prazer. E não é, né, cara? Então, viver no Espírito é viver alegria hoje, né? Porque viver na carne me traz escravidão. Né? Eu assisti recentemente um programa, o Achismo do Maurício Meirelles, né? Que ele entrevistou o Rafael William, aquele que engoliu uma pilha, lembra do polegar? E aí, rapaz, eu achei interessante ele falando assim sobre droga, porque a gente às vezes vê um drogado e o drogado vai falar que é bom, e ele falou, droga não presta. E ele falou que acabou com a vida dele, sabe? E às vezes existe esse engano em nós de que viver na carne traz mais felicidade do que viver no Espírito, né? E pastor Zé Luiz, você está quietinho aí, mas eu vou colocar você aqui na roda. Vamos lá. E eu quero, agora sim, nós escutamos aqui, ó, o Caio falou aqui do viver no Espírito, como que eu posso dizer assim, a entrega diária. A Evelyn falou que viver na carne é uma coisa mais fácil de ser feita. Como matar, como morrer para esta lei que domina o nosso coração? Tá? Como fazer isso e viver literalmente no Espírito, agradando o Senhor? Adriano, a vida é muito curta para ser pequena. E muitas pessoas estão contentes, satisfeitas com essa pequena vida que tem. E quando eu escolho viver no Espírito, na verdade eu estou almejando algo muito maior. Então, se minha vida hoje é pequena, ela é muito curta para ser pequena, mas eu posso fazer dessa vida pequena algo grande. E quando eu escolho reconhecer Jesus, amar Jesus e conviver com as coisas que Jesus convivia, isso vai me aproximar cada vez mais dele. Alguns falam assim, nossa, mas se Deus é amor, por que Deus vai destruir algumas pessoas, sabe? Ora, imagine você estar num lugar que você nunca amou aquele lugar. Eu, por exemplo, se eu estiver em um baile funk, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar um baile funk, aquele barulho todo, o povo gritando e tal. Gente, para mim vai ser uma tortura aquele lugar. Mas tem gente que gosta daquilo, as músicas, o barulho e tal. Mas imagine só você conviver em um lugar onde você não suporta estar. E quando eu escolho viver no Espírito, eu escolho viver e fazer as coisas que o Senhor fazia, que vai me fazer bem também. Então, o Senhor nunca levará uma pessoa para o céu. Por quê? Porque ela nunca desejou. Então, quem nunca desejou viver no Espírito, nunca vai estar ao lado do Senhor, porque ela não vai suportar estar naquele lugar. Porque ela não praticou o Espírito aqui na terra. Mas viver na terra, ou na carne, ela vai continuar ficando aqui. Infelizmente, muitas pessoas irão conviver e continuar vivendo na carne e ficarão aqui. E o Senhor, por amor a essas pessoas, não as levará para o céu, porque elas não iriam suportar o céu, porque não se acostumaram a viver no céu. Zé, posso fazer só... o que você falou, cara, é perfeito. Eu vou tentar resumir numa frase. Quem não está disposto a morrer para o pecado, não pode ser habilitado a viver no Espírito. Consequentemente, nunca experimentará um pouco dessa atmosfera do céu que a gente consegue viver aqui na Terra. Essa é a verdade. Mas eu estou bem cético aqui. Eu quero que vocês me ajudem. Por exemplo, eu aceitei Jesus. Eu sou um pecador. Eu sou um desarmador no futebol, viciado em futebol, em série, faço tudo aquilo que gosto, mas são coisas que me afastam do Senhor, né? Não em si, não são erradas em si, mas o excesso e o meu coração só volta para isso, né? Mas aceitei Jesus, foi batizado, beleza. Agora a Bíblia diz assim que eu tenho que andar em novidade de vida e no Espírito.
Eu queria que vocês me ajudassem. Eu tenho que ficar andando com a Bíblia aberta, falando, não, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, isso. Não... O que é andar no Espírito? Eu acho que ao mesmo tempo que você falou uma coisa que eu lembrei agora, que as pessoas veem de uma forma... É uma enganação, né? Viver na carne. Que as pessoas olham e pensam assim, não, viver na carne é bom, porque você faz coisas fáceis e coisas legais. Viver no Espírito é chato, porque você faz coisas, vamos colocar assim, de velho. Você tem que ficar lendo, tem que ficar, sabe? Enfim. O que eu acho que acontece? Eu acho que muitas vezes também é um pouco de falha nossa como cristão. De apresentar o que é o Espírito para as pessoas de fora. Para as pessoas que, às vezes, muitas vezes até estão querendo buscar. Só que elas não veem da mesma forma que a gente vê. O que elas veem é algo, vamos colocar assim, nessa palavra, tradicional. Mas não é realmente o que é o Espírito. Então, assim, o Espírito, ao meu ver, é você viver em missão. Missão, ok. Entende? Então, assim, Propósito. sim, porque quando você... Eu sempre falo que a gente é como se fosse um copo. E aí, conforme a gente vai nos cultos, a gente assiste, a gente lê a Bíblia, a gente vai enchendo esse copo, até que ele fica cheio. Se você continua só ali, ouvindo ou lendo, ele vai transbordar. Só que o nosso objetivo não é transbordar, o nosso objetivo é pegar, encher o copo e passar adiante, entendeu? Encher os outros copos com aquilo que a gente tem e depois se enchendo novamente. Então, assim, se a gente só lê, se a gente só, vou na igreja, vou no culto e tal, mas eu não saio para fora para aplicar na minha vida, aplicar na vida dos outros aquilo que eu tô aprendendo, aquilo não vai fazer diferença para mim. Então você está dizendo para mim que viver no Espírito é eu compartilhar a alegria, a graça da salvação e aquilo que eu tenho aprendido, né? Sim, porque aí tudo isso vai achar o seu lugar dentro de você, porque quando você faz isso, o outro ele vai sentir essa atmosfera diferente. Isso que é viver no Espírito, entende? Então, assim, eu vejo muito isso. Viver no Espírito é você estar em missão, você estar ativo no que você está fazendo. Muito bem. Eu quero ver dos pastores agora. A Evelyn falou muito bem aqui. Então, viver no Espírito é eu me entregar na missão de Jesus. O que mais que é viver no Espírito? Viver para Cristo. Ela foi, cara, perfect, viu, Evelyn? Muito bom. Tô aqui, tô de frente para você, te ouvindo aqui, falando, meu, que top, cara, olha a cabeça. E é isso daí mesmo. A gente tem que ser uma Bíblia aberta para as pessoas. A gente escuta muito esse jargão dentro do cristianismo que nós podemos ser a única Bíblia que a pessoa pode ler, então os nossos exemplos, os nossos atos. Isso é uma vida de missão. Eu acho que hoje o Evangelho, ele talvez está assim um pouco sendo difamado e até impopular por conta do próprio evangélico, por conta do próprio cristão, por conta do próprio adventista. Porque a propaganda que a gente faz daquilo que a gente compra é uma propaganda negativa. Parece que ela só traz solução para a minha vida, mas para o do meu amigo não dá. Por quê? Porque o modo com que eu passo para ele é um modo muito, sei lá, meio caricaturado, meio quadrado, e não vai. Então, assim, hoje quando a gente tem o foco na missão, quando a gente entende que a carne, a lei da carne vai estar sempre ali brilhando para a gente, nos chamando a atenção, mesmo eu tendo crucificado ela, mesmo eu tendo abandonado ela é um cadáver que me acompanha a todo tempo, igual a gente vê aí nos zumbis, não é? É um morto que a todo tempo está querendo se tornar vivo na minha vida. Então, a lei da carne, a vida na carne, ela sempre vai estar ali no banco de reserva. A partir do momento que eu falar assim, Senhor, hoje eu não vou me crucificar contigo não, tal, a lei da carne vai vir para mim, o meu desejo carnal vai vir de novo. Então, a gente precisa a todo tempo depender e viver na missão. Você falou bem aqui, Evelyn, missão é o melhor antídoto contra uma vida que nós possamos aí ter na carne, longe de Deus. Demais. Missão, esse é o remédio. Pastor Caio, olha só o texto de Efésios 4, a lição que trouxe esse texto, tá? Efésios 4, 22, olha o que diz lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por quê? Desejos enganosos. Então, o que seria viver na carne? É praticar alguns desejos, e Paulo fala que esses desejos são enganosos. Por quê? Porque eles vão trair você, eles vão derrubar você. Aí é interessante que ele cita, e eu falei no começo que não é os 10 mandamentos, que é a lei que Paulo fala,
Paulo quis deixar tão claro isso que Paulo diz assim no capítulo 7, ó. Se não fosse a lei dos 10 mandamentos, eu não conheceria o que seria cobiçar, roubar ou matar. Então, o que seria viver na carne? É descumprir o mandamento de Deus. É seguir o próprio caminho. O próprio caminho, né? E o próprio caminho e as escolhas, assim, nós não escolhemos a maneira de morrer, mas nós podemos escolher a maneira como vamos viver. Então, escolha a carne ou o espírito. Muito bem. Gente, vamos avançar aqui. Quero ir para o momento hipertexto e quero aqui pedir para Evelyn. Evelyn, o teu texto para você ler para nós é Efésios 4, 22. Vou pedir para o Caio ler Colossenses 3, do verso 3 ao 10. E o pastor Zé Luiz lê para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24. Tá? Evelyn, Efésios 4, 22. Lê para nós e diga aí que palavrinha você poderia complementar na sua rede semântica e o que o teu texto tem a ver com o nosso assunto aqui. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Bom, com esse texto aqui e tudo que a gente tem falado aqui, né, inclusive a passagem de Romanos 7 e tal, eu acredito que uma palavrinha para completar aqui seria suor. Suor. É esforço, né? Exatamente. Não é fácil, é verdade. Porque você só realmente sua quando você faz muito esforço. Uhum. E para você se despir do velho homem é um esforço. Ok. Você sua. Porque Ok. não é fácil. Ok. Caio, qual o seu texto aí? Lê para nós e faz aí um apanhado. Colossenses 3, verso 3 ao 10. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, mas fala mais ou menos assim, porque eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, né? Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, imoralidade sexual, indecência, paixões más, maus desejos, cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre vós, sobre aqueles que não obedecem. Antigamente, aqui eu estou acabando lendo o texto inteiro, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vistam com a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com a dele. Para mim, aqui, a palavra que mais se encaixa chama-se constância. Constância. Permanência. Constância. Permanecer, estar enraizado. Poderia colocar dependência, constância, essa daí. Não, legal. Pastor Zé Luiz, qual que é o seu texto aí? Olha, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Olha o que diz lá, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. E o 24 diz, aquele que os chama é fiel e fará isso. Eu vou usar uma palavra louca aqui. Eu vou pegar emprestado do pessoal lá do Egito. Mumificação. Mumificação. Eu fui longe, hein? Eu fui ok. longe, hein? Mumificação, ou seja, para que era esse processo? Para preservar. Então, o Senhor quer que hoje eu esteja preservado, tá? Inteiro, para poder recebê-lo quando ele voltar. Então, eu usei mumificação. Amém. Então, eu aproveitei aqui e coloquei entrega, né? A gente se entrega. Porque assim, eu vi, a Ellen falou um ponto muito interessante que às vezes fica um paradoxo, né? Entre o esforço humano e o poder divino, né? Ellen White fala, né, que o segredo do sucesso é a união do esforço humano com o poder divino, né? Olha Diligente esforço, né? É interessante isso. E Paulo mesmo, ele falou muito sobre a graça, mas falou muito sobre o esforço. Que ele diz, eu esmurro o meu corpo para que as pessoas não se escandalizem, né? E para que eu não seja achado errado aí, né?
E continuando esse assunto aí sobre luta do eu, morrer para o eu, mumificar o eu, como Rapaz, aí o sim. pastor disse aí. Ó, tudo Inovando. Agora é o seguinte, é possível na vida cristã a gente, por exemplo, eu falo por mim, né? Em certo momento da minha vida, eu falei assim, eu entendia, eu tinha um entendimento bem raso, né? Que eu achava o seguinte, para que o Espírito Santo fale comigo, eu preciso desentupir tudo da minha vida, né? Do meu cérebro, da minha vida. Então, a partir de hoje eu não como isso, não como aquilo, e virei aí um radicalzinho aí nessa questão, achando que fazendo isso, só assim então o Espírito Santo poderia falar comigo na sua plenitude, né? Então, assim, eu caí no erro de tentar, através dos meus esforços, fazer com que Deus faça aquilo que eu desejo, né? Então, eu queria jogar aqui para a nossa conversa, né? Quando que acontece que na vida cristã a gente tenta, de alguma forma, lutar contra os nossos pecados e a gente acaba percebendo que estamos lutando sozinhos. E pode ser que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e assistindo que vivem uma vida chata cristã, porque luta, cai, né? E não consegue ser perfeito. Pastor Luiz, ajuda a gente. Como assim? Eu tenho que lutar, mas eu luto sozinho? Da onde vem o poder de Deus para eu poder, então, matar essa natureza? Como que funciona isso? Olha só, eu conheci um irmão em Maceió, Alagoas. No tempo de colégio, a gente ia lá comportar, né? Que era vender livros e tal. E... Pegar praia também, né? Não, também, né? Ponta Verde, a Praia do Gunga, maravilhoso. Com a rapadura guardada Não, aí- no braço. Farinha, rapadura, oh meu Deus do céu. É só bênção. E eu conheci um irmão da igreja. Aqui não tem isso não, mas por aí tem. Ok. Por aí tem. A E eu pele conhe- não tem. A Não, pele não, na não. pele A pele não, não mas por aí tem. Em Maceió tem. E esse irmão afirmava assim, ó, eu estou há 2 anos sem pecar. Olha que maravilha. E ele falava isso claramente na igreja, ali na lição do debate da escola sabatina, então ele se achava o perfeito. E não tinha sido arrebatado ainda? Não, quase já estava já só esperando, né? Então, 2 anos sem pecar. Então, há pessoas hoje sim que acreditam que pode, pelos seus esforços, chegar a um estágio de perfeição, né? Onde a santificação é um processo que dura a vida toda, tá? E eu falo claramente em uma relação entre fé e graça. Eu digo que graça é quando Deus estende sua mão para segurar a nossa. E fé é quando eu estendo minha mão para segurar de Deus. Ou seja, você falou do esforço humano e o poder divino e esforço humano. É graça e fé. Então, Deus está com a mão estendida para mim. Isso é graça. Mas eu preciso estender minha mão para segurar de Deus. E isso é fé. Muito bem, muito bem. Caio, o que você pode ajudar os nossos ouvintes aí sobre nessa batalha, essa luta aí? Porque eu, na minha experiência, eu tentei fazer tudo certinho, mas virei um chato de galocha, né? E percebi que eu era chato com os outros e a minha vida cristã era muito um fardo. Eu não tinha essa alegria de viver no Espírito, né? Porque eu tinha que fazer, eu não posso comer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. O que você poderia falar para os nossos ouvintes aí para ajudar eles a entender essa constância, como você falou aí, de viver no Espírito, mas da maneira ponderada? Como que é isso? Não é fácil a gente pedir baixa do trono que a gente ocupa. Eu quero governar minha vida da maneira que eu acho que ela quer, que ela deve ser seguida. Quero realizar meus desejos e quando eu me deparo com a graça de Deus, a graça ela vai mostrar para mim o seguinte, olha, até então você achava que o caminho era esse, mas eu quero te apresentar um outro caminho, um outro plano de governo. E todas as vezes que a nossa vontade ela é questionada, a nossa reatividade é em se justificar ou defender aquilo que a gente pensa. Então a Bíblia ela chega e fala para mim assim, olha cara, você ama o teu próximo, mas você ama só aquele que te faz bem. Você precisa amar também aquele que te odeia, cara. Mas como eu vou amar quem me odeia? Aí Deus fala assim, você vai amar da seguinte forma, desce do trono, deixa eu sentar no trono da tua vida que eu vou te mostrar. E é o processo terrível da gente conseguir descer do trono da nossa vida, cara. Então, quando eu quero competir o trono da minha vida com Deus,
E isso é muito comum dentro do cristianismo, eu aparentar fazer a vontade de Deus, mas no finalzinho vai um pouquinho do meu DNA, vai um pouquinho do meu jeitinho. É como se assim eu estivesse achando que estou manipulando Deus. Eu falo de Deus, mas ao mesmo tempo eu coloco o meu desejo. Sabe aquele lance de você falar assim, ó, que bom, né, cara, Jesus te salvou, mas ó, não faz mais isso, não. Porque, ó, sabe? Pelo que eu estou entendendo, cara, você está dizendo assim que o esforço, então, o esforço não parte da minha força em querer fazer certo, mas o esforço, então, o certo seria eu deixar Cristo no controle da minha vida. Exatamente. Que para nós é um esforço tremendo, né? Deixar que alguém Esse que é o governe, problema. né? Que paute a nossa vida, porque a gente acorda e tem a nossa agenda. E muita gente fala assim, a gente ora, né? Fala, Senhor, abençoe a minha vida, minha família, minhas coisas. Senhor, faça isso, faça aquilo. É o crente que vive pelas obras, né? E não realmente não pede para que Deus, Senhor, que eu faça hoje a sua agenda, né? Evelyn, para a gente aí já seguindo para os firmemente, né? O Caio falou uma coisa interessante, né? Deixar Cristo governar, ter o centro do nosso coração, né? Você, uma experiente aqui, não tão jovem como eu, né? Mas o que você pode dizer para os nossos jovens aí que estão vivendo essa luta, né? Essa dificuldade, esse suor, né? Vale a pena confiar em Cristo? Eu assim, deixar que Ele realmente seja a minha bússola da minha vida? Como você pode trazer paz para quem está ouvindo, que está nessa luta, mas eu entrego ou não entrego? Entrego ou não entrego? Como que faz isso? Olha, vale 100%, e, assim, 100% é pouco ainda pra falar. Mas o que acontece muito com os jovens, com a gente, é, por exemplo, a gente quer vencer uma batalha espiritual, a gente quer, né, viver pelo Espírito. Quando eu falo, tipo assim, a gente quer, é quem quer mesmo, quer, tipo, vencer isso. Mas chega a primeira vez, você vai e cai. Aí na segunda você consegue passar. Você se levanta e passa de novo. Aí daqui a pouco chega um pouquinho mais adiante e você pensa assim, não, estou conseguindo, né? Estou vivendo pelo Espírito. Aí vem uma segunda onda e te derruba. E aí você começa, às vezes, a cair no mesmo pecado. E aí você começa a pensar, não vai dar, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir vencer isso aqui, é impossível. A Bíblia está falando para mim, não, que vai dar certo, que vai ficar tudo bem, que vamos vencer o pecado. Mas não vai dar certo, eu não consigo, isso aqui é muito para mim. Enfim, o maior problema é o seguinte. O maior problema é que a gente acaba fazendo o que o pastor Caio falou. A gente acaba, nós tentando lidar com o problema, a gente sentando no trono da nossa vida e tentando vencer sozinho. E não é isso que Cristo fala na Bíblia em nenhum momento. Em nenhum momento você vê ele falando que você vai precisar vencer as batalhas da sua vida sozinho. Muito pelo contrário. Em todo tempo ele fala que ele vai estar ali, que ele quer ajudar você, que ele quer passar por isso com você. E você vê ele falando ali, ele fala assim, que aquele que buscar ele de todo o coração vai encontrar ele. Então, muitas vezes, eu acho que pra gente falta isso. A gente entender que não é a gente que vai vencer, e sim o próprio Cristo que vai vencer essa luta por nós. E a gente só tem que estender a mão para ele, colocar ele no trono da nossa vida para isso acontecer. Mas você tem toda razão, Evelyn. Eu, uma vez, conversando numa comportagem, né? Eu entrei numa casa de uma senhorinha, né? E aí conversando sobre mudanças alimentares com ela. O fariseu aqui, Olha aí. falando com a irmãzinha pentecostal lá. O crente. O crente sabichão. E a irmãzinha falando, eu falando com ela, tem que mudar isso, tem que mudar. Porque... E ela falou uma coisa que marcou, né? Ela falou assim, olha, amigo, eu tenho orado para Deus. E quando Deus me conceder a graça de eu não ter desejo mais para comer isso, eu tenho fé que eu vou conseguir largar. E aquilo foi um tapa na minha cara, porque eu tinha isso. É como se fosse assim, eu quero vencer um pecado. Então eu já começar a planejar. Então eu vou parar de assistir isso, eu vou começar a fazer isso, para poder vencer, né, Evelyn? Vencer o pecado. Sim. Só que aí eu entendi o seguinte, que tanto querer como efetuar vem de Cristo, né? E viver pelo Espírito, no Espírito, Senhor, eu tenho esses erros. Eu reconheci na minha vida que eu tenho só feito caca. Então eu quero, Senhor, que o Senhor agora me conceda a graça
de não gostar mais disso e de gostar das tuas coisas, né? Então, para você, amigo que está nos ouvindo, nos assistindo, lembre-se que a batalha será vencida quando você entregar, né, o controle do avião, do tanque de guerra, tudo na mão de Cristo, porque Ele vai saber vencer. Amigos, eu quero agradecer a companhia de vocês, mas antes queria terminar aqui com uma oração e pedir para Evelyn. Evelyn, nos despeça com uma oração, pedindo a bênção de Deus, para que Deus nos ajude a viver o que nós estudamos hoje aqui. Claro, vamos lá, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer muito ao Senhor pela oportunidade que a gente tem de estar aqui essa manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado cada dia mais sabedoria para entender o que o Senhor quer falar conosco através da Tua palavra e através da lição. Senhor, eu peço a Ti que nos ajude, não só a nós que estamos aqui reunidos, mas a cada pessoa que está ouvindo ou assistindo esse podcast. Que o Senhor possa vir estar fazendo a diferença na vida dessas pessoas, Pai. Nos ajude a entender que nós não vamos conseguir por nós mesmos vencer a carne, mas que o Senhor está aqui à disposição para nos ajudar a viver pelo Espírito, Pai. Peço a Ti que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude e que o Senhor, principalmente, Pai, esteja conosco nesse momento tão difícil que estamos passando. Que o Senhor visite a cada um dos lares. No nome de Jesus Cristo. Amém. É isso, gente. Termina aqui mais um podcast, o podcast No Contexto. E pedindo para você, né? Para você nos seguir lá no @ja.paulistaleste no Instagram e também assistir a gente lá no YouTube /paulistaleste. E se você quiser ganhar uma assinatura digital, uma camiseta, né? Uma camiseta fera, jovem, você então coloca hashtag Casados no Contexto para concorrer uma camiseta no contexto, tá certo? Então, nos vemos na próxima semana e eu queria aqui já agradecer aos meus amigos. Zé Luiz, obrigado pela companhia. Valeu, muito bom estar com vocês aí. Valeu, Caião. Valeu, minha gente. Valeu. Prazer. Evelyn, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Beleza. Nos vemos então na próxima semana. Um abraço para você. Valeu, gente.